E foi uma situação assim, e eles ameaçando, e isso, aquilo outro, nós queremos armas, queremos dinheiro. Eu falei, olha, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou pastor, esse aqui também é pastor, e esse aqui também é pastor. E aqui em casa nós não temos nem arma, não temos nem joias e nem temos dinheiro. As únicas armas que nós temos aqui são Bíblias. Ali no escritório tem um monte, você pode levar quantas quiser. Foi o que eu falei para o ladrão. Uhum. No final das contas, um deles que estava na sala, comentando tal, e aí ele falou assim, isso é pastor de que igreja? Quando ele fez essa pergunta, eu disse, surgiu a oportunidade. Aí eu disse, dessa igreja que está aqui pertinho, eu morava numa rua do lado da igreja. Aí ele falou, a minha mãe é crente. E quando ele falou isso, eu disse, olha, bom, já que a sua mãe é crente, você sabe que ela está orando por você, para a sua vida, para que a sua vida mude. O cara baixou a cabeça. Olha aí. E ficou ali de cabeça curvada. E os outros dois vasculhando a casa, levaram minha esposa lá como refém, digamos assim, para que ela mostrasse onde tinham as coisas. Uhum. E esse sujeito ficou aqui. Quando chegou um ponto, o cara que estava lá de fora entrou doidão, ameaçando a gente, e esse que estava na sala foi lá dentro. Daqui a pouco... Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a nos acompanhar nas redes sociais. Esse programa é veiculado tanto no YouTube quanto no Spotify. Quero te convidar a nos acompanhar pela Lerban, né? Todos os materiais aí que a gente desenvolve, muitos dos nossos pastores, revistas, livros que com certeza vão abençoar você, vão edificar a sua vida. Então, por favor, acesse aí lerban.com.br/loja e você vai conhecer ali os materiais que a gente tem desenvolvido. Hoje, nosso podcast é com o pastor Edmilson Villanova. Que prazer em lhe receber aqui, pastor. Olá, Natan. Prazer é todo nosso estar aqui neste podcast que tem aí feito tanto sucesso entre os batistas e fora desse grupo também. E aproveito para parabenizar você e toda a equipe pelo trabalho que está sendo realizado. Obrigado pelo convite. Obrigado, a honra é nossa lhe receber pela segunda vez. Você pode acompanhar esse primeiro podcast que a gente fez aqui com o pastor Edmilson Villanova. Você vai encontrar, assim, a sua agenda é cheia, vida simples à luz do Evangelho. Um bate-papo muito bom, que se você quer vivenciar o discipulado, você precisa repensar a sua agenda. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... os desafios do ministério pastoral, né? O senhor está desenvolvendo agora, as configurações do seu ministério envolve o cuidado com os pastores, né? Uhum. Mission Care. É um novo projeto que nós estamos aí desenvolvendo, crendo que sob uma direção de Deus, né? Que esse é o elemento fundamental para a gente fazer qualquer coisa no reino. Depois de 39 anos como pastor de igreja local, entramos num desafio assim, inclusive que está o nosso alvo hoje é fora do Brasil. Estamos aí trabalhando com um grupo de pastores e missionários, esposas de pastores, no contexto de Portugal e Espanha. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. Maravilha. E como isso tem sido também desafiador para a nossa vida. Sim. Então nós estamos falando aqui, pastor Edmilson, 39 anos de ministério pastoral. Exato. Lá na igreja de Valinhos foram quantos anos? 30 anos. 30 anos na igreja de Valinhos. Pastor que tem 4 filhos. 4 filhos, 3 netos. 3 netos. O senhor e a sua esposa estão desenvolvendo esse ministério. Sim, é um trabalho conjunto. Tanto minha esposa quanto eu estamos assim comprometidos. Já tínhamos um sonho há alguns anos atrás de fazer um trabalho de natureza missionária, no sentido de estar em determinados campos. Sim. E por volta do ano 2010, Deus começou a trazer isso ao coração e fomos trabalhando, orando sobre isso e aguardando uma direção do Senhor. Até que em 2022, dezembro de 2022, veio essa convicção ao nosso coração. Anunciamos para a igreja local que estávamos tomando essa decisão e que estaríamos nos lançando nesse novo desafio ministerial. Vamos lá, então. Já entrando do nosso tema, né, os desafios do Ministério Pastoral, percebi que no período da pandemia, estava chegando lá os links para mim, né? O pastor Edmilson Villanova, se encontrando com alguns pastores. Ali era uma reunião do Zoom, transmitida pelo YouTube. Eu creio que isso aí já foi uma resposta daquilo que o senhor vinha sentido. Mas quando a gente fala dos desafios ministeriais ao longo desses 39 anos de ministério, o que o senhor poderia, antes de falarmos, né,
dessa parte prática que Deus tem colocado no coração de vocês, o que foi que o senhor pôde vivenciar, de repente abrir um pouco o coração aqui, de detalhes que hoje podem realmente conectar com esses pastores, que talvez alguns pensem, poxa, é isso que eu estou vivendo, e como, mais na frente, claro, a gente vai falar isso, né? Como esse pastor pode ser, de repente, edificado e conhecer um pouquinho mais o ministério, né? Esse ministério. Eu acho que o primeiro desafio que eu me lembro assim de ter enfrentado era o desafio de estar à frente de uma igreja. Sim. Eu me considerava completamente incapaz e incompetente para estar à frente de uma igreja, mesmo que fosse uma igreja de 5 pessoas. Por quê? Porque eu sempre vi o pastor como sendo o melhor referencial para uma comunidade. Sim. E quando eu olhava para a minha condição e para a questão do chamado e tudo mais, eu disse assim, eu não tenho essa condição, eu não vou conseguir. Então esse eu acho que foi o desafio inicial. Depois era assim, por quanto tempo eu vou aguentar ser pastor? Essa foi uma pergunta que me perturbou por um período. Porque eu olhava e lutando, batalhando, e dentro do contexto, da realidade, lá na década de 80, né, início, metade da década de 80, meados de 80, 84, 85, 86, a igreja era muito diferente do que é hoje, né? As limitações também eram gigantescas. E eu ficava olhando e eu via muita gente ficar pelo caminho, já tinha muita gente que abandonou, que não vai, que isso... Aquilo me dava um susto tremendo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida se eu voltar atrás, se eu não conseguir ir adiante? Então, esse foi um segundo desafio. Então, o primeiro era a ideia de estar à frente de uma igreja. O segundo era, depois que eu assumisse, assim, até quando eu vou continuar, ou vou conseguir levar isso adiante? O terceiro desafio foi o desafio da limitação financeira. Porque quando você começa o ministério, e isso há cerca de 40 anos, dificilmente você tinha alguma igreja que tinha uma condição financeira que pudesse oferecer uma segurança para o pastor. Sim. Então você tinha que se lançar e crer, e tinha que esperar milagre após milagre. Então, depois de um tempo, eu aprendi um pouquinho a descansar e confiar mais em Deus com relação ao sustento. E isso foi algo que dirigiu a minha vida ao longo dos anos. Depois que eu fui para Valinhos, a condição foi um pouco melhor, porque a igreja era um pouco mais estruturada, tinha uma condição financeira e tal. Aí os desafios passaram a ser outros, né? Sim. Então, em cada fase do ministério, os desafios são diferentes. Mas, assim, a vida pastoral é uma vida de desafios. Aquele quadro que muita gente pinta, dizendo assim, não, ser pastor é uma maravilha, não faz nada, não tem preocupação, é um engano terrível. Na verdade, a vida pastoral é uma vida de desafios. Desafios com pessoas, desafios com aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar e Deus coloca no seu coração e diz, vá à frente, e as pessoas todas dizem assim, não vá à frente, e você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Obedeço ao Senhor ou fico junto com as pessoas no temor? Isso eu passei inúmeras vezes, né? E aproveitando esse ponto, a gente vê os dois lados nessa questão do ministério pastoral, né? Porque tem uns que romantizam, Sim. mas tem aqueles que demonizam também, né? Deus me livre. É como se não houvesse também a questão do privilégio, né? Temos os dois lados. Agora, quando o senhor falou sobre essa questão do pastor, às vezes, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da igreja, tentando trazer para algo mais recente, eu acho que essa pandemia marcou bastante isso, basicamente todas as igrejas, porque a gente viveu a polarização, e aí nós tínhamos aquelas pessoas, né? Eu acho que o pastor tinha que ter mais fé, deixar a igreja aberta. Aí tinha aquele outro, eu acho que o pastor deveria ser mais prudente, ouvir a determinação das autoridades e fechar a igreja, fazer o lockdown e tudo. E aí ficava naquela situação, né? Eu estava pastoreando em Macapá nesse período. E eu vivenciei isso, claro, a grande maioria optando pela prudência, mas tinha aqueles irmãos ali que falam, não, o pastor não está sem fé, e era uma situação que a gente vive isso, né? Como é que o senhor pôde perceber isso e na realidade, talvez até já ver reflexos dessa questão? Eu acredito que já foi feito um levantamento aí dentro do Mission Care, né? A gente já pode até entrar um pouquinho já dentro do ministério que você está seguindo. Então, a pandemia não parecia ser algo
possível de acontecer. Porque nós estávamos em pleno século XXI, com tanta coisa, tanta tecnologia. Então, a maior parte dos pastores teve extrema dificuldade de acreditar que essa realidade estivesse acontecendo. Então, aí surgiram as inúmeras teorias, surgiram inclusive as teorias da conspiração, surgiram também as questões das ideologias políticas, o que estava acontecendo e tal. E eu me lembro bem que quando começaram a surgir as primeiras notícias, que tinham sido em novembro de 2019, olha, um vírus, isso, e eu fui acompanhando, de repente eu disse, olha, aconteceu isso na China, aconteceu isso. Gente, tem alguma coisa complicada aí. E aqui no Brasil, quando surgiram as primeiras perguntas, não, isso aí não passa de um vírus, tal, mas não vai afetar a gente, porque a gente é isso, aquilo outro. E, de repente, a gente recebe uma notícia em março, né, início de março de 2020, para que todas as atividades presenciais estavam suspensas. E quando você vê as empresas, escolas, o setor governamental, congresso, tudo isso, não, tem alguma coisa de muito. Gente, um alarde, eu tenho 59 anos e nessa minha jornada eu não tinha visto nada semelhante. E esse movimento global em cima disso, ou tem uma teoria da conspiração gigantesca, ou tem algo muito real e concreto acontecendo. Então, eu comecei a achar que aquilo era, de fato, um problema. Mas a maior parte dos pastores não conseguia enxergar assim e achava que aquilo não passava de um discurso ideológico e nada mais do que isso. De repente, a gente enfrenta o problema, aí começa uma crise. Eu vou falar da crise que eu enfrentei, né? As irmãs da igreja chegaram, pastor, a gente vai obedecer ou não vai obedecer? Eu disse, olha, mas eu entendo que devemos seguir essa restrição e aguardar isso para a gente ver qual é o desenrolar disso. Até por uma questão de precaução. E as pessoas, então, algumas pessoas se chatearam, se revoltaram, porque era falta de fé, algumas disseram que eu não tinha fé, e foi aquela coisa assim maluca. Bom, mas seguimos aí. E aí surgiu um outro desafio, como comunicar com a igreja? Porque até então a nossa igreja não era uma igreja habituada a usar as redes sociais, ou a internet como um todo, como ferramenta. A gente estava no modelo das igrejas antigas ainda. E, de repente, a gente entrou no mercado para competir com gente que já fazia isso e há muito tempo, gente profissional. Então, aí a gente tinha aquelas lives mal feitas, tinha aquelas coisas de baixa qualidade, porque não tínhamos equipamentos. E foi uma coisa assim, eu lembro que algumas das vezes eu ia gravar os cultos, que depois vamos fazer gravado, porque a gente consegue editar, dar uma cara melhor, aquela coisa toda. Tinha dia que eu chegava, eu estava tremendo. Porque eu sabia que para gravar, às vezes, uma programação de 20, 30 minutos, poderíamos levar 3, 4, 5 horas, porque agora não era ao vivo. Ao vivo ia do jeito que estava. Então aquilo começou a trazer um nível de desgaste. E a gente viu muito pastor se desesperar, muito pastor fechar a igreja de forma repentina. Então foram desafios assim, para os quais nós não estávamos preparados. Porque nós não recebemos uma formação que nos tenha dito assim, olha, se porventura a igreja um dia tiver que parar a atividade, como é que a gente sobrevive? Tinham igrejas que já viviam realidades que lhes permitiam, mesmo que ficasse 1 ano sem culto presencial, ela sobreviveria. Porque essas igrejas estavam seguindo outros modelos. Nós não estávamos. E a maioria não estava. Então, esse desafio, eu entendo ter sido um dos maiores desafios que ocorreram. E quando começaram as pessoas a morrer, né? Morreu a primeira pessoa, foi uma. Aí daqui a pouco foram 2, foram 100 mil e 100 mil, 200... Chegamos, fala-se, quase 800 mil pessoas. É muita gente. A gente está aqui em Anápolis, né, como se fosse 2 vezes a população dessa cidade toda morta na questão da pandemia da Covid. Então, isso afetou o emocional dos pastores, afetou a família, afetou a vida financeira. A nossa igreja ficou, efetivamente, 11 meses sem culto presencial. Porque, no meio desse problema,
surgiu uma situação que o Ministério Público, porque alguns resolveram descumprir todas as normas, o Ministério Público entrou com uma ação e a Prefeitura tinha que apresentar os alvarás de funcionamento de todo mundo. E naquela época não havia nem essa exigência. Sim. E para atender essa exigência tinha um monte de demanda que não era, até então, não eram consideradas. E aí a gente disse, olha, nós não vamos abrir enquanto a gente não estiver com tudo regularizado. Vamos continuar assim. E levou praticamente um ano sem atividade presencial. Então, esse desafio que o senhor coloca como algo realmente, assim, para os pastores, um desafio muito grande nessa questão tecnológica, como eu já tinha, acho que um ano antes da pandemia, eu já estava gravando os cultos, só que eu gravava e colocava, né? Essa realidade já estava sendo algo presente. Com a pandemia, acabou dando um up nesse negócio. Aí, por conta da minha idade, como o senhor falou, os desafios, às vezes, vão mudando, né? Para mim, foi uma oportunidade, assim, de entrar mesmo nesse mundo digital e aprender muita coisa nova. Mas eu entendo o desafio de um pastor que é leigo, às vezes, completamente nisso. A preocupação que isso gera, às vezes a preocupação, nós estamos falando de igrejas pequenas, em que, às vezes, a renda da igreja depende muito ali daquela entrada do domingo, do culto, né? E agora, como é que vai ser feita essa arrecadação? Às vezes, irmãos que não têm nem costume de fazer Pix. Né? Como é que isso... Então, aí, a partir dessas preocupações, o senhor chegou houve um aumento de estresse, burnout? Como é que entra essa questão? E como é que o Mission Care se coloca diante da atualidade desses desafios como uma resposta a isso? Tá. Bom, vamos pensar assim na questão... Como você tocou nessa questão do burnout... a palavra burnout, por si só, ela traz uma ideia consigo de estresse, de fadiga. Tá? Isso, por si só, não é um problema, porque você pode ir para uma academia, fazer uma grande quantidade de exercício e você dizer assim, estou com uma fadiga extrema, certo? Mas o conceito da síndrome de burnout, que agora, inclusive, foi catalogado, né, no CID, como nesse Código Internacional de Doenças, né, de condições que levam a uma doença, na verdade, em si, não é um problema da pessoa. Né? Não é como um quadro de depressão, não é como um quadro de ansiedade generalizada, não é uma doença no indivíduo, mas é uma condição. É quando uma pessoa ela é submetida a uma determinada condição e ela não consegue atender a essa demanda. Então, eu me senti assim. Em que contexto? Porque tínhamos que começar a gravar vídeos, fazer não sei o quê, produzir material para criança. Então, e a gente não tinha essa percepção, mas a gente percebia que se não fizéssemos isso, nós estaríamos completamente desconectados das pessoas. Aí vamos aprender a usar o Zoom, porque eu já tinha participado de algumas reuniões Zoom, mas onde eu era apenas um participante, agora eu tinha que ser o gestor, o anfitrião daquele negócio. E aquilo tudo foi assim, trazendo um nível de esgotamento físico, mental, emocional. Como eu te falei, algumas vezes eu fui gravar e eu chegava lá, eu estava trêmulo. Porque eu tinha me preparado, às vezes a gente gravava, vamos fazer o seguinte, para a gente não ter muito trabalho, toda semana a gente faz a gravação de um mês. Porque como o negócio se estendeu, então a gente ia para gravar 4 cultos, por exemplo. Gravar, preparar mensagens, chegar para pregar em 4 cultos, louvor e tudo mais, para fazer programações de 45 minutos, no máximo 1 hora. Quando a gente chegava, muitas vezes eu comecei a chegar naquilo ali, aí um dia eu lembro que a gente gravou tudo e terminamos, estava exausto, aí o rapaz, ele não captou o som. Jesus, eu sei o que é isso. Rapaz. É terrível. Isso já era quase 11 horas da noite, a gente Jesus. Gravando das 7, tá? Aí é estressante, estressantíssimo. Aí eu falei, Deus, eu não estou aguentando isso aqui. Então porque isso durou para a gente 1 ano. Né? Então, numa situação difícil, com poucos recursos, pouca gente, sem gente qualificada, todo mundo amador, todo mundo tentando fazer alguma coisa da melhor forma, o medo de fazer coisas, de falar coisas
que pudessem trazer uma repercussão muito negativa. A gente viu isso na pandemia. Pessoas, às vezes, gravando, fazendo ao vivo, melhor dizendo, uma live, aí saiu um termo lá, uma forma... Rapaz, as pessoas não tiveram compaixão nem misericórdia. Porque uma coisa é você falar para o seu rebanho de 40 pessoas, e às vezes tem coisa ali que passa, né? Agora você falar... Você está falando para o mundo, né? Qualquer pessoa pode ouvir o que você fala, e um outro contexto. Às vezes, dependendo do local em que você está, você usa um termo, você usa uma forma de falar, que aí aquela forma de falar, num outro contexto, alguém fala, está sendo intolerante. Sim. Ou então está sendo covarde. Assim, poxa, eu entendo esse estresse. Você está acostumado a falar para aquelas 40 pessoas que entendem muito bem a sua linguagem, e outra, que te conhecem pessoalmente. Sim. E sabem que você não é aquilo. E sabe que você não é aquilo. Aí agora você está falando para o mundo. As minhas redes sociais aí, pessoais, né? Muitos vídeos viralizaram. E aí você vê que o vídeo acaba chegando em pessoa que não conhece sua trajetória, não sabe quem você é, e te julga por uma opinião. E às vezes aquela opinião... A opinião que a pessoa tem. Agora, quando você conhece aquela pessoa... o pastor Edmilson, sei quem é o senhor, sua história, presidente da CBN, como pastor. Tem alguma opinião que o senhor coloca ali? Eu falo, não, nessa não... Eu acho que não é por aí, não concordo com o pastor Edmilson, não. Mas eu conheço o pastor Edmilson, conheço a história do pastor Edmilson. Aquilo ali é um ponto que ele falou. Agora, quando você não conhece a pessoa, você ouve uma opinião, você começa a julgar a pessoa por uma opinião, que era o que estava acontecendo agora, né? Sim. Essa é a preocupação do pastor. Você falar para 40 pessoas que te conhecem, e que às vezes é uma opinião que o próprio membro vai discordar, mas fala, meu pastorzão, eu amo ele, isso aí é... Bobagem. É bobagem. E interessante o pensamento dele, eu vou refletir sobre isso. É interessante. Esse pastor tem tanta moral que eu não concordo com ele. Mas Deus de repente Deus está querendo me ensinar algo novo. Eu vou aprender com o meu pastor. Agora, na internet, é impiedosa. É o que o senhor está falando. Né? E isso repercute na vida emocional. Eu vi coisas, assim, algumas situações, né, que, gente, desencadearam um medo. Sim. Por quê? A gente... e essa foi uma das razões pelas quais a gente optou para fazer as gravações. Sim. Para evitar fazer ao vivo, justamente por isso, porque às vezes você sai... É muito comum você cometer um ato falho, é muito comum você trocar um termo por outro. E quando você está estressado, você está esgotado emocionalmente, você está com a cabeça a 1000 por hora, é muito comum você, em vez de usar uma palavra, usar outra. Isso acontece. E isso é porque a sua mente não está conseguindo processar o suficiente. Você está exausto. Sim. Então, uma das coisas que ocorreu foi justamente isso. Veio essa questão dessa síndrome de burnout, que é justamente essa condição de trabalho que o indivíduo não consegue atender. É como se alguém dissesse, olha, Natan, eu quero que você faça essas 10 coisas aqui em meia hora. E para fazer cada uma delas, você precisaria de 1 hora. Ou seja, você precisaria de 10 horas, mas alguém disse que espera que você faça as 10 em 30 minutos. E você não quer perder seu emprego, você quer manter a sua autoestima, dizendo, olha, rapaz, me deram uma tarefa terrível e eu fui lá e fiz. E quando você começa a fazer isso, você vai entrando num estado de esgotamento, de exaustão, que o trabalho passa a lhe fazer mal. É tanto que tem pessoas assim, a gente começava a tremer. Quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu passava a tremer. Gente que relatou isso, gente que teve crise de ansiedade, gente que passou a ter uma secura na boca fora do normal e tinha que ficar ofegante e muitas outras coisas. E as críticas, como eu disse, as críticas foram muito cruéis, de gente que nunca tinha visto você. Isso é terrível. Então, eu lembro que teve uma postagem lá que eu fiz numa situação em que, num contexto agora já na outra polarização, porque nós temos a polarização em relação à Covid, propriamente dito, mas em decorrência disso também voltou à tona a polarização na questão ideológica, político-ideológica. E eu lembro-me que alguém tinha feito lá uma declaração, alguma coisa assim, defendendo o uso de armas pelos crentes, aquela coisa toda tal. E eu disse, olha, Deus nos chamou para ser pacificadores. Eu simplesmente citei uma passagem bíblica de Jesus lá no Sermão do Monte. Gente, e as pessoas detonaram comigo.
Mas assim, aí eu falei assim, aí teve uma irmã, mas acabou comigo. Aí eu fui, mandei uma mensagem para ela, muito respeitosa, e perguntei assim, se eu tinha dito na minha postagem alguma coisa que contrariava os ensinos de Jesus. Se eu tivesse dito, eu me retrataria e pediria perdão. Ela, não, mas é porque toda a interpretação era ideológica. Ou seja, é porque você está contra o Abel. Então... porque você está contra a minha opinião, né? Contra a minha opinião, ou contra a opinião do governo, ou contra você está a favor de tal. Então, e aquilo que a gente tinha falado, essa questão ideológica, né? Sim. Quando você se coloca como meio termo, e é um ponto de vista que você... E depende, às vezes é um ponto que determinada ideologia defende. Aí, às vezes, é um ponto de convergência, e aí... Você ou é taxado de comunista, né? Ou você é comunista, ou você é fascista. Fascista. Ou você... Então, dependendo do grupo, vamos supor, o pessoal fala assim, não, pastor é comunista. Só que entre os comunistas, você é fascista, porque você adota outras posturas que os comunistas não concordam. Então, você fica no... Isso eu passei. A gente passa por situações assim, que o pessoal daqui te chama do de lá, mas só que quando o de lá te conhece, diz que você é do de cá. E aí você fica naquela... Aí isso gera uma tensão, um esgotamento emocional ainda maior. Muito grande. Porque como é que você responde a isso, né? Eu sofri muito com essa questão, porque tanto em grupos de WhatsApp como na própria rede social, tanto que teve uma hora que eu falei assim, olha, eu vou sair dos grupos, vou parar tudo, porque isso aqui não... Eu achei que eu estava tentando conversar num nível de racionalidade, mas a questão ideológica parece que ela rouba da gente a capacidade de raciocinar. É como eu te falei, porque assim, até teve uma pessoa que até me acusou, dizendo que eu era um esquerdista, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, quando foi que a pessoa viu alguma postagem ou alguma fala minha defendendo qualquer candidato a qualquer coisa? Aí isso eu lembro, quando eu falei o meu posicionamento sobre as armas, aí pronto, foi suficiente. Pois exatamente. O fato de eu ter dito que o evangelho... É interessante isso, porque assim, se você por exemplo, se você diz assim, Jesus se importava com os pobres, aí você bota uma camisa de cor esquerdista em Jesus. Aí se você diz assim, Jesus foi duro com os fariseus, então você bota agora uma outra camisa em Jesus. Não, Jesus era um cara que não era um cara de direita, etc. Gente, quando eu olho para essa questão, para mim o evangelho está muito acima de tudo isso. O evangelho está acima de qualquer tipo de ideologia. As ideologias podem até, algumas vezes, refletir algum valor semelhante ao do evangelho, mas não chega nem perto do que é o evangelho. Perfeito. E até usar esse termo da história, né? Anacrônico, você querer usar esses termos, porque Jesus era isso, Jesus era aquilo. É completamente diferente. E o reino está completamente acima, como o senhor falou, né? O anacronismo é uma das coisas mais terríveis que tem. Porque se você fez um comentário sobre uma situação nos anos 2000 e um segundo comentário no ano 2010 e outro sobre uma mesma situação, você pode fazer comentários completamente diferentes. É difícil você dizer assim, olha, eu falei em 2000 que a internet não prestava, era o anticristo. Em 2010 eu falei assim, olha, tem coisa do anticristo, mas tem coisa de Cristo. Aí eu chego em 2020 e eu digo assim, gente, a internet foi uma salvação para a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque são momentos. Agora o cara, tá vendo aí que esse cara sempre condenou a internet? Ele não tem caráter, porque ele falou que era a compreensão que você tinha, eu não tinha luz suficiente para entender. E talvez era tudo que a internet tinha na época. O que você chega na internet na época, eu estou falando hipoteticamente, de repente você chega num ambiente em que tudo aquilo que ele promove é algo que é terrível. Aí o tempo vai passando, agora ele abre portas para que o evangelho seja pregado por aquele canal de comunicação. Aí já vai mudando, seu ponto de vista também acerca daquilo vai sendo, né? Eu sou de uma época ajustado, que havia o sonho de toda igreja, todo pastor, toda denominação, inclusive a CBN passou por isso, era ter um programa de TV. Pense numa coisa sonhada, almejada. Hoje, quem é que se importa mais de querer programa de TV? A gente faz e fica suplicando o povo assistir e dar um like. Então, por quê? Porque hoje todo mundo pode publicar o que quiser para o mundo todo, em qualquer lugar. Exatamente. Então,
Quanto custa hoje a gente fazer um programa e colocar hoje com uma audiência muito maior do que a TV? Sim. Custa muito pouco. Você investe em alguns equipamentos, mantém alguém ali. É muito pouco. Antigamente, eu lembro que quando eu assumi a CBN, havia um projeto em 2013 que estava ali ainda tentando sobreviver para a gente fazer um programa de TV. E quando eu assumi a CBN e me foi apresentado o orçamento, eu falei, meu querido, esse orçamento aqui é maior do que aquilo que a gente arrecada no ano. É um orçamento mensal que é maior do que o que a gente arrecada no ano para fazer um programa de TV. Com que objetivo? Eu falei, olha, no que depender de mim, isso não tem como sair, porque eu não vou fazer apelo para levantar dinheiro. Se tiver alguém que diga assim, eu faço um contrato de patrocínio por um ano, 10 anos e vai pagar, é outra coisa. Agora, tirar recurso de onde a gente nem tem. Passaram-se os anos. Mas eu lembro quando eu me converti que televisão era coisa do diabo. Depois, televisão passou a ser o sonho de consumo dos pastores e das igrejas e das convenções. Agora a gente está suplicando para você, inscreva-se no canal, nós estamos aqui na TV Batista Nacional. Por favor, gente. Inscreva-se no canal TV Batista Nacional, por favor. Dá o seu like aí. Mas é isso. Então, o anacronismo, né, tem justamente esse problema, porque você pega uma frase de uma pessoa dita num determinado contexto. Então, eu lembro bem quando alguém falou dessa questão, porque teve, numa determinada cidade, teve uma marcha para Jesus, e tinha um carro alegórico lá, com um balão em forma de arma, numa marcha para Jesus. E as pessoas celebrando aquilo. Eu falei, gente, isso contraria todo o bom senso da fé cristã. Se você quer discutir porte de arma, não pode, é uma coisa. Agora, você fazer disso uma bandeira. Uma bandeira. E uma bandeira para a igreja. Quando a igreja, na verdade, eu não estou falando, mas um soldado não pode. Claro que pode. Mas é aquela questão, existe o mal necessário. Agora, o mal necessário não é celebrado, né? Não é celebrado. Não é uma coisa que se celebra, né? Alguém perguntou assim, mas e se um cara entrar na sua casa e tentar matar a sua família? Disse, bom, se eu conseguir reagir, eu vou fazer de tudo para impedir isso. E eu não sei o que pode acontecer nesse fazer de tudo. Agora, se houver a possibilidade de eu não causar nenhum dano a um indivíduo, eu vou lutar por isso. Nós passamos uma experiência na nossa casa, no início dos anos 2000, que a nossa casa foi invadida por um grupo de assaltantes. E nós estávamos em 11 pessoas dentro de casa, e a nossa casa foi invadida por 5 assaltantes, um ficou no carro, um ficou na porta, outros 3 invadiram a casa. E foi uma situação assim, e eles ameaçando, e isso, aquilo, outro, nós queremos armas, queremos dinheiro. Eu falei, olha, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou pastor, esse aqui também é pastor, e esse aqui também é pastor. E aqui em casa nós não temos nem arma, não temos nem joias e nem temos dinheiro. As únicas armas que nós temos aqui são bíblias. Ali no escritório tem um monte, você pode levar quantas quiser. Foi o que eu falei para o ladrão. No final das contas, um deles que estava na sala, comentando tal, e aí ele falou assim, isso é pastor de que igreja? Quando ele fez essa pergunta, eu disse, surgiu a oportunidade. Aí eu disse dessa igreja que está aqui pertinho, eu morava numa rua do lado da igreja. Aí ele falou, a minha mãe é crente. E quando ele falou isso, eu disse, olha, bom, já que a sua mãe é crente, você sabe que ela está orando por você, para a sua vida, para que a sua vida mude. O cara baixou a cabeça. Olha aí. E ficou ali de cabeça curvada. E os outros 2 vasculhando a casa, levaram minha esposa lá como refém, digamos assim, para que ela mostrasse onde tinham as coisas. E esse sujeito ficou aqui. Quando chegou um ponto, o cara que estava lá de fora entrou doidão, ameaçando a gente, e esse que estava na sala foi lá dentro. Daqui a pouco voltaram os 3 e ele falou assim, nós vamos embora. Um deles falou. Não tinham pegado nada. E é um momento mais tenso naquela hora. E quando eles falaram, nós vamos embora, e o outro pastor que estava do lado falou assim, olha, já que vocês vão embora, a gente pode fazer uma oração por vocês? Rapaz. Foi o que aconteceu. Que testemunho, viu? Aí, você imagina a reação daqueles 4 assaltantes na sala da nossa casa, apontando as armas para nós. E vocês reagindo dessa forma. Aí ele
os três olharam para o cara que certamente era o líder do bando e ele acenou com a cabeça. Quando ele acenou com a cabeça, nós não pensamos duas vezes. Nos levantamos, nos dirigimos a eles, impusemos as mãos na cabeça deles. Eles baixaram as armas. Meu Deus. Oramos por eles. E a nossa oração, Senhor, transforme a vida desses moços. Isso é forte, pastor. Foram embora da nossa casa, não levaram absolutamente nada. E eles já tinham assaltado naquele dia 2 outras casas. Meu Deus. Levando coisas de valor. Depois veio a situação. Eu falei assim, gente, se eu creio no poder de Deus, se eu creio em Jesus, se eu creio no Evangelho, eu não vou depositar a confiança que eu tenho no Senhor, nem em sistemas de governo, nem em políticos, nem em ideologias. E as pessoas não conseguem entender isso. Sim. E acham que isso é você ser esquerdista, é você não apoiar fulano, ciclano e beltrano. Porque eu decidi na minha vida, quando eu me tornei pastor, eu disse, eu não abraço questões políticas e ideológicas. Eu posso defender princípios, defendo família, defendo a fé, a liberdade de expressão. Mas defendo que outras pessoas também menos favorecidas sejam cuidadas, recebam uma atenção. Mas isso não me faz ser nem de direita, nem de esquerda. Perfeito. O que me pauta a minha vida, o que eu luto para que paute a minha vida, é o Evangelho de Cristo. Agora, se o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, sei lá o quê, pegar determinados princípios e trouxer para a sua vida, isso não significa dizer que eles se tornaram cristãos. E o fato de eu evocar esses mesmos princípios não me torna nem de centro-esquerda, nem de centro-direita, nem de esquerda, nem de direita. Nada disso. Perfeito. Eu não sei você aí de casa, eu segurei as lágrimas aqui no momento da oração lá pelos criminosos. Criminosos. Paz, que coisa impactante é poder ouvir isso. Eu não sei quantas vezes você já testemunhou isso aí. É a primeira vez que eu ouço. Mas é muito impactante poder ouvir o senhor falando algo que o senhor viveu. É muito mais forte do que ouvir alguém comentando o que o pastor Edmilson falou. Né? Isso é muito impactante. Agora, sim, como o senhor trouxe essa questão, que envolve essa questão de direita e esquerda, eu já vi outras pessoas, por exemplo, falando, eu adotei o porte de arma depois de ter passado por uma experiência como essa, né, e tal. Mas essa é a questão que você falou. Uma coisa é você precisar agir assim, outra coisa é você celebrar porque precisa se agir assim, né? Todas as vidas realmente são importantes para Deus, e nesse caso, com certeza, aqueles 4 homens saíram dali impactados. E como a gente celebra quando alguém fala assim, né? Exato. Lá no presídio foi alcançado por Deus, tudo. Então, quantos não tiveram essa oportunidade porque, infelizmente, tiveram sua vida ceifada? Ou até mesmo uma situação como essa. Alguém precisou proteger sua família, aquela vida foi-se por conta para que um mal menor, para que um mal maior não ocorresse. Sim. Mas isso precisa ser lamentado. Poxa, aquela pessoa morreu sem conhecer Jesus, né? Bonhoeffer dizia que é preferível um mal menor a um mal maior. Sim. Então, eu entendo isso perfeitamente. Sim. Então, mas nunca é um motivo de celebração. De celebração, essa é a questão. Houve uma situação aqui no Brasil, nesse período aí, agora há pouco tempo, em que a polícia, no estado de Minas Gerais, cercou uma gangue lá, não sei quantos carros e tal, e matou 23 pessoas. Gente, eu fiquei chocado. Muito mais com o comentário celebrativo postado por um pastor do que chocado com a tragédia lá. Um pastor colocou e escreveu a seguinte frase: 23 ou 25 CPFs cancelados. Isso é. Que maravilha. Quase isso. Gente, eu digo, eu não posso acreditar que eu estou ouvindo isso de alguém que foi redimido, de alguém que foi salvo por Jesus, de alguém que um dia escutou uma mensagem dizendo para ele que Deus ama pecadores. Então, ser discípulo de Jesus é amar as pessoas a quem Deus ama. Eu vou até algumas pessoas talvez podem falar assim, então quer dizer então que a gente teria que não pode comemorar a ação da polícia. Aí que são as coisas diferentes, porque é a questão da sensação. Quando você fala, né, alguém comemorar 23 CPFs cancelados, é completamente diferente de você dizer assim,
parabéns para a polícia pela Sim. assertividade na sua operação. Isso é uma coisa, né? Fizeram o que precisava fazer, protegeram a população. Outra coisa é você dizer 23 CPFs cancelados, ou seja, comemorando as mortes. Uma coisa é você parabenizar a polícia pela ação dela, pelo que foi necessário fazer. Outra coisa é você comemorar a morte dos criminosos. É diferente. E que é extremamente necessário. Sim, sim. Não tem o que a gente... Eu não sou contra a polícia. Sim, e sim. muitas vezes já deve dizer, a polícia, quando precisa ser dura, tem que ser dura. Porque esse é o papel da polícia. Agora, eu não posso celebrar, eu não consigo celebrar a morte nem de alguém que diga que é meu inimigo. Eu, como cristão, não tenho nenhum inimigo. Alguém pode dizer que é meu inimigo. Agora, eu não tenho nenhum inimigo. Alguém pode ter acabado com tudo que eu tivesse. E ainda assim, não é meu inimigo. É alguém que me fez um mal. Mas se alguém disser assim, eu preciso de uma palavra de graça, eu preciso de uma palavra de esperança, eu preciso de uma oração, como discípulo de Jesus, é meu dever fazer isso. E agora, pronto, entrando já nesse assunto, esse é um assunto delicado, inclusive. A gente está falando aqui com todo cuidado, mas tem pessoas ali que devem estar já com o coração palpitando por conta desse assunto. E é onde entra essa questão pastoral. Como é delicado você, como um pastor, adotar ou uma postura, por mais que seja equilibrada, a sua postura e pessoas lhe chamando disso ou daquilo, ou às vezes até uma outra postura, eu falo, não, acho que realmente não deve comemorar a morte, mas eu acho que é necessário, cada um vive numa condição de segurança diferente. O Brasil né? De repente você está num estado em que não é preciso, mas você está num outro estado, né? Mora numa fazenda, já aconteceu tanta coisa na sua vida aqui. E às vezes esses posicionamentos são tão tensos, porque talvez tenha alguém aqui nesse momento que, não, realmente, é isso que o pastor Edmilson fala, tu fala, na minha realidade fica complicado entender isso que o pastor Edmilson está falando e tudo. Só que isso, às vezes, isso vem para o coração, isso gera uma insegurança, às vezes discussões acaloradas dentro da família. E a gente tem visto muito isso na igreja. Às vezes pastores que sempre falaram assim, esse negócio de política é eu e a cabine de votação na hora, não quero me meter com isso, não falo sobre isso na igreja. Só que ficou tão polarizado esse negócio que parece que ficou impossível você não falar isso. Nem que seja para dizer assim, não vamos falar sobre política por causa disso. Ou seja, você teve que se posicionar. Tem a questão da política saudável, que é importante que a igreja fale. Mas, assim, pastores evitavam até falar nome de candidato. Hoje em dia parece que isso é impossível. A gente não citou nomes aqui, mas, assim, tá claro aí tá claro. dentro da situação. E aí, assim, eu gostaria de entrar aí já o ministério que o senhor tem exercido hoje, até mesmo, como é que esses pastores, como é que eles podem ter acesso ao que o Mission Care faz? Primeiro, o senhor já pode explicar pra gente aí o acróstico, né? E como eles podem, de repente, ser beneficiados por isso. De repente, o pessoal fala assim, eu sou a favor do porte de arma. Como é que o pastor Edmilson vai me ajudar? Ok, vamos lá. Bom, primeira questão é a seguinte, o nosso projeto, ele surge, né? Ele passa a ter esse nome, tudo agora foi em 2023. Sim. No segundo semestre de 2023 a gente começou a trabalhar em cima disso, busquei a ajuda de algumas pessoas que são muito boas na construção de projetos, passei todas as ideias e eles foram me ajudando. Aí, no final, chegamos a alguns objetivos, o que era a missão, né? E daí vinha a necessidade de um nome. Sim. E eu comecei a dizer, Deus, me dê uma palavra que possa ser fácil de assimilar e que as pessoas consigam associar ao que a gente vai fazer. Aí eu comecei a procurar a palavra, procurei em grego, fui para outro lugar, ali, entrei em contato com um professor de grego, ele fez, Edmilson, é muito difícil, porque o grego, aí deu uma explicação lá, e hebraico, mais difícil ainda, você conseguir uma palavra assim, assado e tal. Bom, aí eu fiquei pensando, procurei no espanhol, não achei a palavra que eu quiser, aí de repente achei a palavra em inglês, que é uma palavra que é care, que é de cuidar, não é? O verbo descreve a questão do cuidado, e os 4 objetivos que nós tínhamos era justamente o objetivo de cuidar, o objetivo de apoiar, o objetivo de restaurar e o objetivo de equipar, ou seja, oferecer ferramentas. Sim. E quando eu achei a palavra care, eu disse, bom, é isso aqui. E que, se a gente for falar assim no português, CARE, né? CARE, C-A-R-E. Que aí seria cuidar, apoiar, restaurar e equipar. Ou seja, oferecer ferramentas naquelas áreas que a pessoa está precisando. Eu já tinha dado início aqui no Brasil ao projeto de pastoreio de pastores no contexto da Ormiban, mas isso num contexto denominacional. Sim. E depois eu comecei a ter oportunidade com pastores de diversos outros grupos, denominações diferentes, e muitos deles começaram a me pedir uma ajuda, um socorro e tal.
E no tempo em que eu estava como presidente da Ordem aqui e depois presidente da CBN, eu tive a oportunidade de visitar muitos missionários, porque quando eu ia ao campo, ou era um missionário da CBN, ligado à Jami, ou algum outro missionário de alguma outra denominação, com quem eu tinha alguma conexão, e eu comecei a perceber, a sentir o drama desses missionários. Mas eu não sabia exatamente o que fazer, eu não tinha o que fazer. Até que em 2022 eu entendi claramente que era hora de eu deixar o Ministério da Igreja Local e me lançar nesse negócio. E foi assim que nós começamos. Então, e um pastor, que é amigo, que está na Espanha, ele disse: Edmilson, eu queria muito trazer para cá a visão de cuidado pastoral, porque os pastores aqui não têm uma clareza sobre isso e tem sido muito desafiador. Aí eu falei para ele, olha, Deus tem me incomodado a fazer algo nesse sentido em Portugal e Espanha. Ele fez na cara, então tem que ser já. Eu disse, como já não? Porque eu vinha trazer uma outra pessoa para cá, ia trazer uma outra pessoa, mas a agenda não permitiu, não deu certo, e eu quero saber se você pode vir aqui. Aí ele disse, tá bom, então vamos, mas eu não tinha recurso, não tinha nada, porque 3 coisas ficaram muito claras para mim. Quando eu entendi o projeto, eu falei para minha esposa claramente, olha, Deus nos está desafiando a fazer isso, mas tem 3 coisas. A gente tem que deixar a igreja porque a gente vai viver em função dos outros. E a gente não tem como mais pastorear uma igreja local. Segundo, a gente não tem, até o momento, não sei se algum dia a gente vai ter, um respaldo financeiro dizendo assim, você tem aqui o recurso para fazer o projeto. Não. Deus me disse claramente, isso não tem. E a terceira coisa é você não pode pedir dinheiro nem para ninguém, nem para igrejas e nem para as pessoas. O que você pode fazer é compartilhar as suas necessidades. Olha, eu preciso disso. Aí, eu pedi para alguém orar e dizer o que eu preciso. Agora, me dirigi, Natan, rapaz, eu estou com um negócio que você não pode fazer um Pix para mim? Não, eu não tenho autorização de Deus para fazer isso. E não temos feito. Na primeira incursão, foi um desafio tremendo para fazê-la, porque tinha que bancar tudo. As igrejas em Portugal e Espanha e os grupos com os quais estamos trabalhando são pessoas que estão em cidades pequenas, igrejas pequenas, pouquíssimos recursos. Mas eu saí de casa com 100 euros para fazer uma viagem que eu precisava de pelo menos 2.500 euros. Eu saí com 100 euros de casa, indo para o aeroporto. Eu botei 100 euros, era o que eu tinha. Estava igual Elias na missão dele. Pois é, tinha 100 euros e saí de casa com 100 euros na carteira, dizendo, eu estou indo com 100 euros e Deus sabe o quanto eu preciso. Não comentei com ninguém lá, não comentei, só disseram o que eu tenho aqui. E só coloquei a necessidade, eu tenho essa necessidade. Gente, chegando no caminho para o aeroporto, começaram a entrar contribuições de pessoas, algumas das quais eu nem sei, de igrejas, pastores, gente de outros grupos, de outras denominações, gente que já foi ovelha. E foi assim. E quando nós chegamos em Portugal e Espanha, as portas foram se abrindo. E no primeiro lugar que eu fui falar, foi muito interessante, e eu disse, Deus, eu estou aqui falando a primeira vez, já com essa perspectiva. Ia falar numa igreja, na hora que eu estava indo para o culto, era uma sexta-feira, eu recebi, vi lá que tinha chegado uma mensagem. Eu fui olhar, uma pessoa que estava em Israel mandou uma oferta de quase 600 euros. Uau! Aí eu falei assim, gente, Deus está comigo nesse negócio. Pronto, aí... Aí eu fui embora, daí para frente. E foi acontecendo isso, assim. Agora a mesma coisa. Agora nós tivemos uma despesa de cerca de 9.000 euros para poder fazer esse período que nós ficamos fora. Tá. Né? Minha esposa e eu. Mas e aqui no Brasil? Vamos supor, o pastor está se sentindo cansado, exausto. Como é que ele faz? Ele vai entrar em contato com o senhor? Como é que se dá esse processo? O nosso foco hoje não tem sido com pastores no Brasil. Tá. Isso aí, dentro do nosso contexto, a gente tem orientado ou que procure, dentro do contexto até da própria IFD, que tem tido um grupo de cuidado, a própria Ormiban com o trabalho. E quando é de algum outro grupo, eu até converso com a pessoa, marco um encontro, 2 ou 3, e começo a apontar para eles. Existe aqui no Brasil hoje uma rede de pastores e casais que estão se dedicando a isso, chamada CQC, Cuidando de Quem Cuida. Uau. E pastores estão abrindo suas casas para receber pastores esgotados, estressados, ouvi-los, orar com eles, apoiá-los, encorajá-los. Muito bom. O nosso foco está sendo Portugal e Espanha. Existem algumas iniciativas também já em Portugal,
Em Espanha, eu sei que tem alguma coisa na área de Mission Care, mas diferentemente daquilo que nós estamos fazendo, lá as pessoas têm que ir para aquele local. Sim. Nosso trabalho é diferente. Nós vamos ao encontro do missionário. E ele não tem que nos oferecer absolutamente nada em troca. Nós estamos indo simplesmente interessado em oferecer a ele alguma área de cuidado. Se ele, claro, tiver interesse. Então, quando a gente fala do cuidado, é a gente se preocupar, é a gente se importar. Se a gente, quando fala de apoio, é que às vezes ele está precisando de apoio numa determinada... Nessa viagem que a gente fez agora, a gente teve a situação de cuidado, a gente teve a situação de apoio, a gente teve a situação de restauração, que deu início e está caminhando, e a gente também teve a situação do equipar. Os nossos 4 objetivos aconteceram. Entendi. Perfeito. Então, nós não estamos em busca de pessoas que estão ligadas a grandes organizações. Não. Nós estamos procurando pessoas que estão muito mais distantes, sozinhas, ou a igreja mandou e esqueceu, a agência que mandou e fechou as portas e não tem mais agência, e o sujeito está lá. É com essas pessoas que nós estamos trabalhando. Então, a nossa visão é uma visão de oferecer à pessoa alguém com quem ela possa caminhar. Alguém com quem ela possa dizer assim, eu posso falar disso sem medo. Teve um casal que ele escreveu um testemunho, eu até publiquei aí com a autorização dele. Sim. Ele disse, foi a primeira vez que eu consegui falar com alguém das minhas angústias e aflições sem medo de eu ser julgado ou discriminado. Isso é muito Rapaz, forte. é muito forte. Teve um outro casal, a esposa escreveu um testemunho depois, dizendo assim para a gente, em 20 anos que nós estamos no ministério, foi a primeira vez que alguém nos perguntou como é que nós estávamos. As pessoas perguntam pela igreja, perguntam pelas almas convertidas, perguntam pelos batismos, perguntam pelas finanças, mas não perguntam por nós. Se tornaram nossos amigos. Olha aí. Numa visita. E visitamos outros que estavam com filhos doentes, visitamos outros que estavam enfrentando situações desafiadoras, transição. E criamos uma rede. Hoje nós já temos cerca de 40 pastores, esposas de pastores ou missionários que já estão conectados com a gente. Ah, perfeito. E a nossa meta é estender até 100 entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, vamos supor, aqui no Brasil, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, a gente vai deixar o link na descrição desse PDF. Ok. Que as pessoas, como o senhor não tem autorização de pedir, mas Deus não falou nada comigo sobre isso. Então, quem quiser... Então, se você quer ajudar o projeto, a gente vai deixar o link aí, tá bom? Para você conhecer mais. Tem um PDFzinho muito legal explicando direitinho o projeto. E se alguém quiser entrar em contato, aí o senhor responde lá para... Né? Lá nós temos já o telefone, tem um e-mail, tem o WhatsApp. A gente criou um grupo de WhatsApp com as pessoas interessadas em orar, acompanhar e até contribuir com o projeto. Teve gente que disse, não, eu quero contribuir. Ah, perfeito. Foi muito legal. Uma pessoa que já foi minha ovelha há quase 30 anos. Sim. Ela disse que estava orando, ela está morando fora do Brasil, e ela disse que estava orando e ela disse que Deus falou com ela, entre em contato com o pastor Edmilson. E fazia vários anos que eu não falava com ela. Ela começou a me procurar nas redes sociais. Sim. E deixou lá um recado no Insta, só que eu não sou muito instagramável, né? Sim. Ainda. Eu até preciso criar agora, eu lembro que eu falei com você, de criar uma página específica para o nosso projeto. Sim. E eu sei que um dia ela mandou uma mensagem no celular, ela conseguiu o meu número com alguém e entrou em contato e falou, olha, Deus me mandou entrar em contato com vocês para orar por vocês e pelo que vocês estão fazendo. E ela não sabia o que era. E aí eu disse, olha, nós estamos fazendo isso. Ela fez assim, é resposta das orações. E ela começou a falar sobre isso. Essa irmã já mobilizou, acho que umas 10 ou 15 pessoas que foram integradas para acompanhar, para orar. Ela disse assim, não, Deus colocou no meu coração de apoiar também financeiramente naquilo que eu puder. Então, a gente tem vivido isso, né? Então, hoje, os recursos que a gente tem levantado, que chegam, a gente usa exclusivamente para a execução do projeto. A gente não tem buscado, por enquanto, nenhum tipo de recurso para sustento pessoal. A gente tem buscado outras maneiras de ganhar a vida também,
mas dentro daquilo que vai especificamente para o projeto, ele é utilizado exclusivamente no projeto. E isso tem sido, até pode ser que haja algumas mudanças futuras, mas no momento é o que nós estamos fazendo. Bom, então é isso. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Que honra, pastor, me receber aqui. Sei que as pessoas foram edificadas, com certeza foram abençoadas. Suas palavras finais, então, para a gente finalizar aí. Bom, Natan, eu que agradeço essa oportunidade singular de estar divulgando um pouco do nosso trabalho, da nossa história, da nossa vida, compartilhando um pouco daquilo que a gente entende como sendo desafios para a vida pastoral, ministerial. E a gente tem procurado ser bênção na vida de outros, né? E uma das coisas que motiva muito o nosso coração é a gente ver um pastor melhorar a sua perspectiva de vida. Amém. Há algum tempo atrás, um pastor, na verdade a esposa do pastor nos procurou porque estava tendo uma crise muito grande no casamento. E o marido dela também é pastor e tal, e ele não queria nem falar com ninguém. Terminei falando com ele, depois consegui e tal. Eles se tornaram nossos amigos, me tornei conselheiro dele, conselheiro dela e tal. Sim. E um tempo desse eles me convidaram para ir falar nessa igreja. E eu fui. E ele chegou lá na frente da igreja e falou: irmãos, se eu estou de pé aqui hoje, eu devo isso a esse pastor que me ouviu. Então, não tem nada que seja recompensa melhor. E qual é a recompensa? É poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus. Sem esperar nenhum outro tipo de benefício, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Algumas pessoas às vezes me perguntam: mas o trabalho que vocês estão fazendo está vinculado à CBN? Não. Nós entendemos que era um ministério que a gente tinha que se lançar, e de onde, da forma que ia ter apoio ou não ia ter, não era uma questão para a gente se preocupar. Nós não estamos nem como missionários da CBN, ou Jamil, ou de outra organização. Eu estou vinculado à CBN, sou pastor batista nacional, faço parte de uma igreja batista nacional. Hoje atua como gestor conselheiro da IFD. Temos procurado contribuir com isso, porque é uma coisa que a gente faz com os pastores, sim. E estamos trabalhando nisso, mas assim, estamos abertos a servir no reino de Deus. Já estamos com um convite para ir para a Hungria, outro para ir para a Turquia, outro para ir para Moçambique. Uau! Hoje já surgiu um bate-papo de possibilidade de ir na Alemanha para falar. Eita, glória! Então, eu não sei o que Deus vai fazer nesse negócio, mas está por aí afora. Amém, que bênção. Bom, a gente chega para o final, chegamos ao final do episódio. Quero agradecer ao pastor Edmilson, sua participação. Quero agradecer a IBCA, nós estamos aqui, né, no templo da Igreja Batista Central de Anápolis. Agradecer ao pastor Jesus, a sua equipe. Nós temos aqui nos auxiliando o Lênis Wagner e o Lucas. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E esse momento aqui é a 4ª consulta nacional da IFD. Estamos aqui no intervalo, né? A parte da tarde ficou livre, mas a gente está aqui gravando esse episódio. Eu tenho certeza que tem sido muito impactante, porque nós estamos falando sobre evangelização discipuladora. Temos ouvido sobre isso aqui, tem sido muito bom. E esse cuidado pastoral, né? Esse projeto que o senhor tem desenvolvido, pastor Edmilson, né? Acho que vem ao encontro de tudo que a CBN já tem vivido nesses últimos dias, né? É verdade. Com certeza, desde quando o Pastoreio de Pastores começou quando o senhor estava na Ormiban. Exato. Né? Foi 2008. 2008, como pastor da Ormiban, depois foi para a CBN, o pastor Felipe foi lá para a Ormiban. Hoje o pastor Felipe está na CBN como presidente. E o Pastoreio de Pastores tem funcionado aí nas estaduais também, tem fluído. Então eu creio que nós temos vivido aí esse período de cuidado e tem sido uma bênção. A sua vida, o seu ministério realmente tem nos abençoado. Esse bate-papo sobre o ser humano como um todo, né? Essa questão de você olhar para o ser humano. A gente não chegou a utilizar esses termos teológicos, né? Mas todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Né? Claro que quando ele é restaurado, é uma imagem restaurada. Mas mesmo o homem em estado de degradação, mesmo ali na depravação total, o pecado ele não tira né, essa característica essencial. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos os seres humanos têm essa... Essa imagem pode estar manchada, suja, quebrada. Quando fala disso, eu gosto muito de pensar numa técnica japonesa de restauração de vasos. Sim. Conta-se uma história bem rapidinho de que acho que um imperador tinha um vaso
que era histórico, de família. Os japoneses gostam muito dessas Sim. coisas orientais, né? E, de repente, o vaso caiu, quebrou, e ele ficou completamente desolado com aquilo. Então, ele pediu para uma pessoa que fazia restauração de vasos, restaurar o vaso. O vaso foi para a restauração. Quando o vaso voltou todo remendado. Ele olhou para aquilo e falou, gente, isso aqui está horrível. Aí alguém falou de uma outra pessoa que tinha uma habilidade muito grande com restauração. E então mandou essa pessoa fazer a restauração. E ele disse, olha, mas ele cobra caro. Ele falou, não importa quanto custe. E quando o vaso voltou com todas as marcas do que havia sido quebrado. Só que o restaurador, em vez de usar barro, uma cola qualquer, ele usou uma liga de ouro para colar todos os pedaços. Então, aquele vaso, que já tinha um valor enorme, agora ele valia muito mais. Uau. Então, essa técnica japonesa nos ensina isso que a graça de Deus fez. Uau. Pegou gente, feito você, feito eu, todo quebrado, despedaçado, e disse assim, eu vou restaurar. Eu ainda tenho as marcas daquela vida? Tenho. Mas o que a graça de Deus fez na minha vida é de valor. O sangue de Jesus aí seria equiparado a essa cola de ouro, né? Exatamente. Uau, o preço foi alto, mas ele me restaurou e me transformou num vaso para a glória dele. Né? E esse vaso, por que ele ficou glorioso? Porque o Espírito Santo veio habitar em mim, habitar em você. Aleluia. Com essa ilustração, a gente finaliza o nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Veja os outros episódios. Se você ainda não assistiu o outro episódio que o pastor Edmilson esteve aqui, assista lá também. A gente vai deixar na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo Debatistas.